Eu já te falei pra tu não sair de casa, Trarte. Cata tudo, vamos. Ainda deixa a praia toda suja. Cata tudo. A gente não pode mais nem sair de casa. Mas vocês sabem que a minha mãe tá certa, né? Devemos preservar o meio ambiente. Quer saber o tema da aula de hoje? Não sai daí, fica ligado. Me lasquei porque eu fui pra praia. Só porque eu fui pular fogueira. Minha mãe misturou arroz com feijão. E adivinhem só, pediu pra me catar o arroz. Só o arroz. Vocês conhecem outra maneira de separar o arroz do feijão? Eu vou levar o dia todo. Separação de misturas. Esse é nosso tema da aula de hoje. Separação de misturas é um processo utilizado para separar duas ou mais substâncias. Lembrando que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e ela pode ser homogênea ou heterogênea. O processo de separação depende do componente que se deseja obter e de suas propriedades, como tamanho, densidade, ebulição, entre outros. Alguns processos físicos de separação de misturas são a peneiração, a filtração, a decantação, a evaporação e a destilação. Vamos conhecer mais sobre eles. E lembrando, a gente pode utilizar um ou mais métodos durante o processo de separação. Peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira, como por exemplo, peneirar o açúcar para separar os grãos maiores, para fazer um bolo utilizando apenas o açúcar mais fino. Filtração é a separação entre substâncias insolúveis e líquidas, como por exemplo, fazer um café utilizando o coador. Para se obter a bebida, ele é coado, separando o pó do líquido. Decantação é a separação entre substâncias com diferentes densidades. Ela pode ser feita de um líquido com sólido ou de um líquido com outro líquido, como por exemplo a separação da água e da areia, ou da água com outro líquido menos denso que é o óleo. Já a evaporação é um processo natural e lento, na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, vapor. Esse processo é empregado para a obtenção do sal de cozinha através da água do mar. A destilação simples é a separação de substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição, como por exemplo a água com sal, submetidos a uma certa temperatura de ebulição que evapora sobrando apenas o sal. E a catação, hein? A catação também é um método de separação de misturas. É um método mais simples, feito de forma manual, separando as partes sólidas, como, por exemplo, a separação do material do lixo, separação de sujeiras de grãos. Claro, existem outros métodos de separação de misturas, como, por exemplo, centrifugação, flotação, separação magnética, mas isso é um assunto para uma outra aula, porque agora eu vou continuar a catação do meu arroz. Dessa vez eu me lasquei. Bye, bye. Até o próximo clique. É sério? Vai devagar. Vai. Ai, mãe. Para separar os grãos maiores, para se fazer... Peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira, como, por exemplo, separar o açúcar. Peneiração é a separação de substâncias através de uma... A peneiração é... Meu pai...